quais são os efeitos da crise econômica mundial sobre a classe operária brasileira? Como deve se comportar no Brasil democrático um sindicato moderno? O que faz, no momento, o mais poderoso sindicato do Brasil? Essas e outras perguntas serão feitas ao Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sérgio, você tem 44 anos, quer dizer, você é mais novo que o sindicato. O sindicato tem 50. Você tinha 13, 14 em 1980. O que é que você lembra dessas greves? E me pergunto também se você já participou de alguma greve. Então, eu já sou filho de metalúrgico, né? Meu pai era metalúrgico, trabalhava na categoria. E eu, com 14 anos, também queria ser metalúrgico, até pela experiência do meu pai, né? Teu pai participou do movimento? Meu pai, sim. Meu pai já da greve de 78, né? Então, o meu pai já entendia a importância do sindicato, né? Então, já me aconselhou, falou, o sindicato é uma coisa importante. Mas quando eu cheguei na fábrica com 14 anos, né, eu assisti uma assembleia do Lula que marcou a minha vida, né? Então o Lula disse o seguinte na porta da fábrica, que a gente quando vai trabalhar, e o brasileiro trabalha muito, né? Toma 4 condução para chegar no emprego, né? E ainda encontra tempo para estudar à noite, trabalha muito, mas tem um defeito, né? Que quando você faz isso, você está gerando riqueza, né? E o grande mal nosso é que a gente produz a riqueza, mas não debate o que é feito dela, né? Para que ela serve, para onde ela vai. E que o trabalhador ele deve discutir isso, né? Você então só faz isso do Lula Sérgio? Em 1980, quando estava começando a carreira, né? Então, e aí você só discute isso quando você pertence a alguma organização, né? Ou através do seu sindicato, ou de um partido político, ou da sua comunidade onde você vive, associação de bairro, uma ONG. Então eu percebi que o sindicato ele é tão importante na sua vida quanto é a escola, quanto é a família, e de alguma maneira ele tem que fazer parte da sua vida. Agora, Sérgio, desde essa época você participa do sindicato. Participo. Qual é a diferença, essencialmente, quais são as diferenças entre o sindicato daquela época e o de hoje que você preside? Eu acho que aquele período, né, graças a Deus, ele ficou para trás, né? Eu acho que o grande desafio daquela época, né, dos anos 70, era a recuperação da democracia no Brasil, né? Então, a democracia, tanto na sociedade, que é o direito de você escolher livremente o seu prefeito, governador, presidente da República, de se organizar em sindicatos, né? Mas também a democracia dentro da fábrica, porque o ambiente dentro da fábrica também era de muita repressão. Melhorou? Né? Melhorou bastante. Naquela época, a maioria das pessoas que faziam a segurança dentro da fábrica eram do Exército, eram generais, coronéis reformados, né? E que mantinham dentro da fábrica a mesma vigilância e mesma repressão que você tinha na sociedade. Né? Você se tornou metalúrgico com que idade? Com 14 anos. Com 14? 14 anos. E você, qual é a tua especialidade? Você Eu sou ajustador mecânico. Ajustador mecânico. Isso. E você está no sindicato desde quando? Então, aí a partir de 86, né, eu começo a militar mais, né, como dirigente, mais efetivamente no que a gente chama de organização de base, né? Eu fui trabalhar na Mercedes-Benz e lá tem a comissão de fábrica, né? Que é a representação conquistada pelo sindicato, né? Então a minha experiência começa dali, né? Então lá fiz a minha militância por muitos anos na fábrica, depois fiquei um período na CUT, né? Vivi uma experiência também de acompanhar a central sindical. Então hoje eu estou na presidência do sindicato. Então eu insisto na pergunta, você já participou de alguma greve? Já fez? Muitas. E por que hoje não se tem greve? Está tudo resolvido? Não, eu acho que essa é uma pergunta importante, porque as pessoas às vezes julgam, né, o movimento sindical pela quantidade de greve e é um erro, né? Então, eu me lembro que em 1990 eu fui convidado para ir à Alemanha, por exemplo, conhecer como que eram as relações de trabalho lá, visitar a sede da minha empresa, né? E o pessoal dizia que lá fazia 20 anos que não tinha greve, né? Aí eu fiquei pensando, por mais desenvolvido que seja um país, não é possível que não tenha problema ali, né? Alguma coisa está errado, né? Mas aí quando eu cheguei lá fui ver por que acontecia aquilo ali, né? Quer dizer, então, a fábrica é cheia de problema, né? Mas existem muitos mecanismos de solução, né? Então você tem a representação do sindicato no interior da fábrica para resolver o problema. Se não resolve, tem a direção do sindicato que entra no problema. Se não resolve, tem mediação, tem arbitragem. Se não resolve, tem um processo, né, que é parecido com a Justiça do Trabalho nossa, mas que julga numa semana, né? Então, quer dizer, você tem N formas de solução de conflito que não deixa a greve hoje acontecer. A negociação encontra uma mais solução, fácil, né? Bem mais fácil. Então, hoje. O que acontecia no passado? Não havia negociação nenhuma. Então você tinha uma reivindicação, por mais simples que fosse,
você só era atendido com a greve. Tinha que se recorrer à greve. Então, quanto mais você cria mecanismos de diálogo, né, e de entendimento, você reduz o número de greve. Então, na verdade, é uma modernização, é um avanço. É melhor. O movimento amadureceu muito. Os conflitos existem, só que eles se resolvem em outro palco, não é mais na porta da fábrica, né? Terminamos aqui a primeira parte da entrevista com Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.